Rádio Irmana. Apoio Editora do Conhecimento, Letra que Fala e Plug Sistemas e Soluções. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado! A partir de agora, você ouve Programa Felicidade, um programa que aborda as fases do desenvolvimento humano e uma autoanálise sobre a nossa vida. Olá, tudo bem? Tudo certo? Muito prazer, eu sou Ismael Gomes e começa agora a segunda edição do programa Felicidade aqui pela Rádio Irmana. Para você que nos ouve através da página da Rádio Irmana, também pode nos ouvir diretamente do seu celular. Basta entrar no Google Play e baixar o nosso aplicativo gratuitamente. É só você digitar Rádio Irmana. É só instalar e sair ouvindo 24 horas por dia a programação da Rádio Irmana. E para você que quer entrar em contato diretamente com o nosso programa, é só entrar no site irmana.com.br, vá no link Fale Conosco, você preenche o formulário, mande a sua sugestão, a sua contribuição, basta deixar aos cuidados do programa Felicidade. E hoje no estúdio eu estou com Sidney Celso Corocini, ele que é mestre em Psicologia do Desenvolvimento. Também vai contribuir conosco para falar sobre a felicidade, sobre as fases do desenvolvimento humano. Olá, Sidney, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes aqui para que a gente possa estar discutindo esse tema, que é um tema que eu acredito que é bem interessante, principalmente na atualidade em que esses aspectos aí estão meio esquecidos, né? Bom, então vamos fazer emergir essa potência de vida que é a felicidade. Em relação ao senso comum, a essa grande massa, você acredita que as pessoas vivem num mundo de ilusão sobre o que é felicidade? A influência hoje até da nossa sociedade contemporânea, uma sociedade focada, né, no consumo, né? Nós perdemos um pouco essa possibilidade das relações mesmo humanas, né? Estamos muito focados no consumidor, né? E entendo que esse fator acaba por determinar que as relações afetivas, né, percam, né, o principal conteúdo dela, que é o afeto, né? E hoje está muito marcado, né? Estar feliz é poder ter bens de consumo, né, para muitos, né? É ostentar, né, é poder mostrar ao outro questões materiais, né, esquecendo o primordial, que é estar bem consigo mesmo, bem com o outro, né, você poder efetivamente, né, ter realizações pessoais do que materiais, né. Então eu entendo que a nossa sociedade é muito influenciada por essa relação de consumo, de bens, né, acaba por deixar esse valor primordial, que é o afeto, a possibilidade de você investir, de poder efetivamente, né, estar com o outro, né, que atualmente as pessoas ficam cada vez mais isoladas em si mesmos, né, com seus celulares. Você está do lado do seu amigo e fica mandando mensagem de vez conversar com ele, né? Então, falar de felicidade é poder falar de algo, né, que entendo que é além de material. Acho que o material não contempla efetivamente a realização de uma pessoa ou ela estar feliz com algo, né? Bom, e abordando esta temática, Carl Gustav Jung nos deixou uma frase ilustre, que nascemos originais e morremos cópias. E neste mundo tecnológico, neste boom da comunicação, muitas pessoas não estão se adaptando, não estão sabendo lidar com tudo isso. E nesta onda de tanto ter e esquecer de ser, a humanidade está com a tendência, né, de se projetar na vida do outro, de querer ser o outro e esquecer de si mesmo, de sempre querer mais, de consumir mais, está na mídia, está nas músicas. E qual o caminho para percorrer para que
a gente possa usufruir da comunicação, da tecnologia, da globalização, para que seja o caminho da sanidade. Não querendo generalizar, tem muitas pessoas que usufruem muito bem da comunicação, da internet, da tecnologia, mas há aqueles que estão presos, no mundo ilusório, e tão presos que perdem comunicação com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com relacionamentos amorosos, e esquecem de dar um bom dia para o vizinho, às vezes nem conhece o vizinho. Então, qual o caminho da sanidade para lidar com tudo isso, com toda essa tecnologia, com este mundo que está tão acelerado e evolui a cada instante? Acho que essa questão, a sanidade, o outro, efetivamente entra num tema, a sanidade, em que essencialmente quando falamos do contrário da sanidade, que é a loucura, ela é basicamente essa impossibilidade que nós temos de não conviver com aquilo que é diferente, com aquilo que se mostra de uma outra maneira que não é aquela que desejávamos, Eu acho que essa possibilidade da alteridade, de você estar com o outro, é o fundamental para que possamos buscar essa possibilidade de um crescimento pessoal, essa possibilidade de uma felicidade. Porque você estando em contato com o outro, você tendo a possibilidade do encontro, de uma conversa, de uma interação, um brincar, estar junto, é fundamental para que a gente possa, enfim, estar dentro da nossa realidade, da nossa vivência, estar pleno, Poder estar junto com o outro. Aí eu entendo que possa estar aí a felicidade, que você possa estar aí buscando, enfim, um equilíbrio, o que seria aí a saúde mental, É corriqueiro nós ouvirmos das pessoas, às vezes eu mesmo me deparo com algumas frases, porém já reelaborei muito essa questão. As pessoas que já ultrapassaram a sua adolescência, já atingiram a fase adulta, elas viverem naquele mundo de que no meu tempo as coisas eram diferentes, no meu passado eram melhores, então hoje em dia está tudo muito estranho. Como lidar com isso? Porque eu tenho a minha opinião formada, mas do seu ponto de vista, até porque você também tem uma visão psicanalítica, qual seria a sua visão sobre essas questões? Porque a gente se depara muito com amigos que vivem falando, na minha época, brincar era diferente do brincar de hoje. E aí a gente se depara também com uma confusão para as crianças, para os adolescentes. Ou seja, quer dizer que o mundo deles agora então não tá legal, não serve. Isso também é prejudicial para as crianças e para os adolescentes. E para o adulto que está falando, ele está preso um pouco no passado, sem viver esse presente. O que dizer sobre isso? É interessante, eu entendo que justamente se coloca aí realidades distintas, a existência que mudou. Efetivamente, os últimos 100 anos, não precisa ir muito longe, 50 anos, você teve uma diferença aí de valores, uma diferença radical aí nas relações que nós acabamos estabelecendo com o outro, com o nosso trabalho, com a nossa realidade cotidiana, E eu acho que isso também trouxe, todo um outro colorido bem diferente. Sem dúvida, eu acho que esse saudosismo, que a gente acaba por reportar, é muito mais lembrar essa possibilidade, do contato humano. Eu acho que a tecnologia é maravilhosa. Hoje você num computador, no celular, você consegue 1001 informações que antes você precisaria de semanas, numa pesquisa, numa biblioteca, livro físico, É ótimo, mas eu estava ouvindo, não sei quem que foi, um filósofo da atualidade, falando que na realidade também hoje a internet tem essa amplitude de informações, mas que efetivamente nós acabamos só selecionando aquilo que nos interessa.
Porque, né, você pesquisa um tema no Google, você encontra uma variedade de posicionamentos, mas você vai escolher aqueles que lhe interessam, né? E ele questionava justamente isso, o quão, né, nós vamos de encontro àquilo que nos desejamos, próximos às nossas ideias, aos nossos semelhantes. O que reforça mais uma vez essa coisa da alteridade, da gente não conseguir conviver com aquilo que é diferente da gente, né? Muito marcado ainda, né, com essas turbulências de torcidas, né, que tem que matar o outro porque está com a camisa do outro time. Uma coisa tão insignificante que torna-se um assassinato, né, por causa de uma camiseta, por causa de um time que na realidade você matar o outro por isso é uma coisa muito absurda, né? O quão que ficamos muito sempre procurando coisas parecidas, né, semelhantes, próximas, e não temos alteridade, a possibilidade de estar com o outro, né, de conhecer o outro, né? Então acho que o saudosismo talvez seja essa possibilidade aí de efetivamente retornar a possibilidade da conversa, de estar próximo, né? Eu acho que a possibilidade é essa, né? Quanto mais nos afastamos do outro, né, do interesse, da curiosidade, de conhecer algo diferente, mais estamos distantes justamente dessa possibilidade, né? Então, a tecnologia na realidade é nós que usamos, né? Ela não impede nada, ela facilita. Só que parece que o ser humano tem essa tendência de não querer estar com o outro nesse momento, para que possa daí criar outras possibilidades, outras oportunidades, né? E na verdade a gente acaba se tornando até chato, né? Seria muito estranho as tribos, a gente for imaginar o grupo dos adultos não poder se relacionar com o grupo dos adolescentes, sendo que ambos podem aprender um com o outro, né? E essa questão do novo é muito impactante para muitas pessoas. Mas a partir do momento que você se relaciona com um adolescente, seja um adulto, seja um idoso, nós temos algo a dar, né, de conhecimento e também a aprender com eles. Mas a gente percebe que muitas vezes acontece esse choque, né, de gerações. Se a gente for falar, existe também o código das gerações, né, a geração Y, geração Z, a geração dos veteranos, e hoje em dia a gente percebe que já existem outras nomenclaturas para gerações, né? Então é necessário ter essa ligação direta com todas as gerações para que a gente possa tirar disso um aprendizado, mas muitas vezes existe uma negligência, principalmente da parte dos adultos com os adolescentes. Não querer ouvir o adolescente também é negligenciar a sua própria existência, porque uma vez que nós já fomos adolescentes, né? E aproveitar esse ensejo, né, de aprender com eles as questões tecnológicas, porque eles também estão ligados diretamente a isso. Talvez utilizam até mais do que nós. Então eu acredito que tudo que você tem falado é realmente uma questão das pessoas se distanciarem dessas gerações. E nós fazemos parte, né, desse todo. Então é como se você excluísse uma parte da sua sociedade, uma parte da sua própria família. E falando sobre ancestralidade, o que você acredita em relação à ancestralidade e à nossa atualidade? Mas só do que você disse, né? Eu acho que o que acabamos de perder é a possibilidade de entrar em contato conosco mesmo, né? Quando a gente não abre a oportunidade de conhecer o adolescente, de conhecer outras gerações, estamos fechando caminhos nossos, né? A geração são períodos que você vai vivendo, você tem ganhos, perdas, né? E quando a gente não admite isso, não vê essa possibilidade, estamos estagnados, estamos parados no tempo, né? Eu acho que o que falta é essa alteridade, é você poder estar com o outro, né, sem o julgamento do que é melhor, do que deixa de ser relevante, né? Acho que para quem está vivendo é relevante e cabe poder viver junto, né? Estar junto com essa pessoa. Eu acho que esse é o fundamental para que a gente possa conviver com qualquer idade, né? Para que a gente possa, enfim, aí viver no nosso tempo, né? Qualquer que seja esse tempo.
Com certeza. Então, em relação à nossa evolução, né, como eu havia falado da ancestralidade, a questão da influência da ancestralidade na nossa atualidade. Então, eu entendo, né, que a gente acaba, né, para mim o grande representante é a família, né, que é algo hoje, né, que saiu daquela família ideal, né, daquele papai, mamãe, filhinho, né. Hoje a família, eu penso que ela é multigeracional, né? Hoje é muito comum os avós, os tios participarem, até porque os pais têm que estar lá trabalhando, produzindo, né? Para poder ter seu sustento, a família ter aquele sustento. Então hoje eu entendo que o que seria esse choque de gerações, tem famílias que conseguem lidar isso de uma maneira muito mais criativa, né? Porque acaba tendo que lidar com essas gerações no seu dia a dia, né? E ter os ganhos, né? As histórias do vovô, as histórias do tio. Então cada geração tá ali, né? Então os seus ancestrais estão muito próximos aí, retomando ali no contato diário. Eu acho que o ganho que se tem nessa nova família, né? Nessa nova configuração, é essa possibilidade de estar próximo dessas novas realidades, que são realidades antigas para alguns, novas para quem está iniciando, que trazem, né, essa possibilidade de a gente pensar efetivamente que essa composição familiar, a tradicional, hoje ela está sendo superada por uma possibilidade em que essa atualização do seu passado, né, no seu presente, ela se torna muito mais constante, né? Eu entendo que poderíamos estabelecer aí um ganho enorme, né, nessa vivência, né, nessa possibilidade de efetivamente, né, estar junto com as suas gerações ali, né? Isso daí estaria muito ganho, né? Pensando nisso também, eu consigo estender a nossa conversa também para a questão cultural, porque uma vez que a gente pensa na ancestralidade, seria interessante também pensarmos nas questões culturais, porque o Brasil, por exemplo, é um misto de imigrantes e que a gente vê essa mistura brasileira faz pensar também na questão cultural, em como respeitar as culturas. Aprendendo a respeitar as culturas, isso também é um grande benefício para o nosso desenvolvimento, para entender também a essência de cada um. E a gente retorna à questão da alteridade, né? Eu vou ter que conviver com o diferente, né? Com o outro, né? Respeitar, porque conviver é poder ouvir, é poder compreender, é poder se posicionar, até falar que você não gosta, mas o porquê que você não gosta, mas você não precisa matar a pessoa por causa disso, né? Você pode conviver com ela tendo essa interação com uma outra realidade que você desconhece, mas que você se abre, né? Você possibilita que essa oportunidade seja dada, né? Eu acho que falta isso, né? As pessoas parecem que não conseguem conviver com esse diferente, né? Não se colocam no lugar do outro, impossibilitando esse grande ganho que é conhecer o novo, uma nova realidade, uma nova possibilidade, em que isso é fundamental para você reconhecer uma outra raça, uma outra cultura, um outro time, uma outra idade, né? Para que a gente possa, enfim, ter uma existência mais plena, né? Porque imagine se a gente viver tudo com os iguais, com aquilo que a gente está acostumado, o quão chato que é, né? Você, na realidade, só vai estar cercado com aquilo que você está acostumado, né? Porque não sair um pouquinho dessa zona de conforto e estabelecer aí possibilidades novas, né? De novos conhecimentos, o quanto isso daí é enriquecedor, que possa ser aí a felicidade, né? De se encontrar uma outra visão de mundo, de homem, e por aí afora, né? Então nós podemos entender que esse é um dos caminhos para a felicidade. Eu acredito que esse contato com aquilo que não conhecemos, né, o outro, outras pessoas, outras culturas, vivências, eu acho que é muito rico. Eu acho que nos traz aí toda uma amplitude, né, toda uma possibilidade muito interessante. Eu acho que aí está a felicidade, além, transcendendo a questão material aí, né, que é tão presente na nossa sociedade hoje. Existem vários caminhos também do saber, né? O campo filosófico, religioso, científico.
Existe a possibilidade de uma integralidade? Eu entendo que sim, mas eu acho que sempre vai haver uma diversidade. Eu acho fundamental que possamos, né, conviver com amplitude grande, né, uma amplitude que possa gerar ganhos para que a gente possa daí cada vez mais sair de uma coisa esperada para outras possibilidades, né? Você acha que a ciência, nesse caso, ela se distancia muito desses outros campos? Por exemplo, há quem diz que existe um grande distanciamento entre ciência e religião. Acho que uma concepção tradicional de ciência, né, infelizmente na nossa realidade, no Brasil, no nosso meio acadêmico, ainda temos um modelo mecânico, físico, né, um modelo muito standard, né, em que efetivamente não respeita, né, essas outras possibilidades, né, em que ainda se questiona a neutralidade, se questiona possibilidades que eu entendo que numa visão de ciência mais ampla, né, essas questões já foram ultrapassadas, né? Então poder falar de religião na ciência é algo extremamente interessante. Na USP, onde me formei, né, onde fiz o meu mestrado, existe lá uma das linhas de pesquisa, religião e psicologia. É uma pesquisa, né? Você tem que estar próximo, são realidades distintas, né? E simplesmente numa visão mais tradicional, você não deixar acessar, falar, não, isso daí é da religião, não é científico, eu acho que é um grande desconhecimento, né, de uma realidade. A religião nos traz uma realidade por um outro olhar, por uma outra possibilidade. E negar isso como uma forma de conhecimento, de crescimento, eu acho que é um grande erro da visão científica tradicional. Mas eu entendo que a evolução nesse campo também está sendo muito mais significativa. Acho que estamos conseguindo produzir cada vez mais um conteúdo com esse olhar, um olhar para essa subjetividade, essa diversidade que é o ser humano, né? Estamos tendo uma grande aula com o mestre Sidney Celso Corocini, mestre em Psicologia do Desenvolvimento, abordando assuntos diversos, um bate-papo gostoso, falando sobre essa diversidade da vida, sobre o que é felicidade, sobre questões contemporâneas, como a nossa tecnologia, a interatividade com as culturas e das fases do nosso desenvolvimento humano. Também, no estúdio, José Henrique Leão Firmo, que além de fazer parte do programa Felicidade, também é jogador de pôquer profissional e músico. E também somos alunos do mestre Sidney no curso de psicologia, é um privilégio para nós. Não é verdade, José? Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Bom, sou aluno também do mestre Sidney, né? Estudante de psicologia também. E, mestre, a gente percebe que hoje é muito mais falada essa questão do autoconhecimento, essa questão da religião, essa questão da ligação entre religião e ciência, muito mais do que antes. Claro que isso, a tecnologia proporciona essa comunicação mais elaborada, mais presente nos dias atuais. Também a gente percebe que tem muitos aspectos ainda que são grandes tabus, né? Ainda dentro do contexto religioso e psicológico, falamos pouco sobre a morte, falamos pouco sobre as frustrações e falamos pouco com os nossos jovens, né? Com os adolescentes, com as crianças. E acredito que para tornar mais claro essas questões da felicidade, da vida plena, a gente deveria tratar mais sobre esses assuntos com os jovens. Usando a sua experiência como mestre, educador, o senhor percebe qual idade sendo mais apropriada para introduzir esses assuntos no âmbito escolar, que ainda é muito pouco trabalhado essas questões com os adolescentes? Acho que o momento ideal é quando a criança começa a verbalizar, a falar. Você tem que sempre estar trazendo essa realidade, porque o que tem de lindo numa criança e que infelizmente a socialização acaba por abafar nela é a curiosidade, né? Dela buscar, né, o conhecimento, né? Tentar compreender a realidade que lhe cerca em cima do suporte que ela tem naquele momento.
e poder junto com ela ver que aquela realidade que para você era de um jeito, ela vai te mostrando de outro. E ter, quando morre o bichinho dela de estimação, poder aproximar, falar o que aconteceu, o que é esse Deus, né? Poder questionar, porque são dogmas, né, que nós não temos certezas, né? E na verdade a gente não discute por não ter certeza, a gente não quer falar de morte, a gente não fala com a criança de morte, a gente não quer falar de Deus. E é algo que acaba realmente, né, deixando como um vazio, né, para que aquela pessoa vai falar, então não posso falar sobre morte, né, é chato, todo mundo chora, né? E não é isso, né? Na realidade, obviamente, quando perdemos um ente querido é algo significativo, mas também há um ganho, né, do que essa pessoa nos deixou em vida, né? Então não podemos achar que é só negativo, né? Acho que o morrer faz parte do viver. E a criança tem que realmente estar isso presente para ela cada vez mais, porque ela vai entendendo que aquela criança, ela vai se transformar num adolescente que vai se transformar num adulto. E que todas essas vivências que ela teve foram fundamentais, não foram perdidas, não morreram. Na verdade, elas estão incorporadas na sua vivência, né? Na sua vida, né? Esse nosso bate-papo tá bem interessante, mas agora vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta só para tomar uma água. Não saia daí, fique ligado na programação da Rádio Irmana. Continue conosco no programa Felicidade. Não saia daí, o programa Felicidade volta já. Rádio Irmana, programação 24 horas com você. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Voltamos a apresentar Programa Felicidade. Muito bem, estamos de volta ao programa Felicidade, hoje com Sidney Celso Corocini, mestre em Psicologia do Desenvolvimento. Estamos abordando vários assuntos interessantes sobre a tecnologia, sobre o mercado de consumo e como as pessoas estão se perdendo nesta globalização, na informatização. Mas ao mesmo tempo, sem generalizar, sabemos que muitas pessoas utilizam muito bem do mercado de consumo, da comunicação, desta evolução que nós estamos vivendo com tanta intensidade. E falando nisso, no bloco anterior já estávamos falando sobre o sistema educacional. Poderíamos aproveitar o ensejo, Sidney, e falar sobre esta questão da tecnologia hoje no sistema educacional. Como lidar com tanta tecnologia na sala de aula? É um assunto extremamente importante, né? Porque hoje sabemos, né, e cada vez está mais presente o acesso que se tem a informações, né? Então dá essa impressão que a pessoa acessando a internet, a web, né, vai ter a sua aprendizagem, né? Como se uma peça fundamental aí fosse esquecida, né? Que é o professor, né? E o professor, eu acho que ele tem que estar, né, próximo dessa linguagem, mas sem o professor é que nem a gente brinca, né? Não adianta ter uma máquina de última geração se a peça mais importante, aquela que vai ligar a máquina e digitar, ela não souber fazer isso, né?
E o professor, ele é esse intermediário, né? Essa pessoa que vai facilitar esse processo de aprendizagem com a tecnologia, né? Acho que negar para o jovem hoje a tecnologia, eu acho que é um absurdo. Eu acho que tem que integrar de uma forma em que o conhecimento, né, vai se dar pela diversidade. Nós sabemos hoje que muita gente se baseia e você colhe, né, pega as redes sociais, Facebook, né, em que a pessoa escolhe com quem ela quer falar. Então, na realidade, fica algo seletivo, né? Então, não é que a web ela dá uma amplitude. De fato, ela dá uma amplitude, mas as pessoas vão selecionar aquilo que desejam. Isso é perigoso, porque você perde aí a possibilidade da diversidade de um conteúdo, do que você deixa de lado e não queria ouvir, que é necessário também numa formação. Você ter o contraditório, porque se tudo for mar de rosas, você acha que o mundo também é um mar de rosas, e o mundo você vai se encontrar a cada esquina com aquilo que é diferente. E que isso traz uma novidade, isso traz uma nova possibilidade de conhecimento, que você pode aceitar ou não. E o professor teria que ter esse papel na educação. Mas ao mesmo tempo que nós tivemos esse avanço fenomenal da tecnologia, o professor perdeu o seu papel, né, no ensino, né? E isso é algo que nos deixa muito angustiados, porque o professor, antes, você conversar com seu avô, o seu bisavô, você vai ver falar que era uma figura de autoridade, era uma pessoa importante, né? E hoje na nossa sociedade o professor está quase que relegado ao último plano, né? Como se fosse uma engrenagem antiga, né? E sem o professor tendo essa possibilidade efetivamente de um papel primordial na formação do indivíduo, e nós negarmos isso é um contrassenso, né? Senão vamos estar formando pessoas, né? Sem robôs. E o professor tem esse papel, ele é essa pessoa que vai ser um promotor, um facilitador do conhecimento, para que a aprendizagem ocorra. Como nós falamos da família, que também, queira ou não, nós temos uma nova composição, uma nova estrutura com papéis aí diversos, né? Acho que a educação também, ela vai entrar nesse mérito, né? Em que o professor tenha que estar junto desse processo, mas com uma valorização disso, né? O professor é ele que vai dar a possibilidade de você ter escolhas, né? De você poder entrar na internet, pesquisar, ver o que é coerente, o que não é coerente, né? Dar a possibilidade, né, dessa descriminalização, né? De poder realmente perceber aquilo que é relevante, que não é relevante, ou aquilo que tem um conteúdo por trás que não é um conteúdo que efetivamente está se passando naquele momento. Então o ensino hoje, sem essa possibilidade de um professor dinâmico, um professor valorizado, um professor que possa trabalhar o aluno na sua individualidade, é um ensino maçante, né? Que a gente vê os nossos filhos, sobrinhos, amigos aí, em que a criança perde o interesse de estudar, né? A minha filha adorava ler. E conforme foi avançando os anos no ensino fundamental, hoje eu vejo que ela não tem mais interesse. É estranho. De vez a gente achava que a escola poderia colocar ela nesse andamento, né, que ela desejava, e o que nós vemos que tirou o interesse dela. E é uma escola com todo um método de ensino que se fala que é construtivista, né, que tem toda uma preocupação de não trabalhar com material já pré-coordenado, né? E é estranho ver o que ela ficou desinteressada. Para ela, um grande presente era um livro. Hoje ela já desinteressou, né? Então isso me chama a atenção, né? Como que a escola deixa, né, o aluno de se desinteressar por algo que é tão importante, que é a leitura, que é a aprendizagem, né? Que é essa possibilidade de ampliar o conhecimento. Nós somos seres inacabados. Tanto o professor quanto o aluno, nós devemos acompanhar, né, esta evolução.
tecnológica, e também não podemos depositar a responsabilidade em cima somente dos sistemas educacionais, porque também deve ter o interesse do professor nesse caso, né? Mas também, ao mesmo tempo, não podemos depositar também só a responsabilidade no professor. Existem papéis importantes que são os núcleos familiares e também a nossa sociedade. Então, deve ser feito um trabalho em conjunto. E as bibliotecas públicas hoje a gente percebe que também estão perdendo aquela grande demanda de antigamente, né? Mas elas também têm que inovar. A gente sabe que existem modelos de bibliotecas que estão inovando com tecnologias para chamar a atenção desses jovens, para chamar a atenção de todos. Os livros hoje, falamos de e-books, por exemplo, né? Então, eu, por exemplo, tenho o costume de utilizar muitos e-books, de ler através de e-books. Mas a gente percebe que também as pessoas estão perdendo o hábito de escrever manualmente, né? Manuscrito, né? E talvez a ortografia seja até um desastre, né? Nesse aspecto. Mas eu acho que deve ser feito um trabalho em conjunto nesse aspecto. O que dizer sobre a responsabilidade familiar, a responsabilidade da sociedade, dos sistemas educacionais? Esse foco, né, é o primordial, né? Essa integração, né? Família, escola, família, comunidade, né? E efetivamente, né, ter novamente essa participação como algo fundamental, né? Hoje, efetivamente, como você mesmo disse, não é o professor, não é a escola, né? Não é o aluno, né? Essa articulação que ela é fundamental. Obviamente se destaca aqueles que realmente colocam, né, esse empenho, essa possibilidade, consegue ter essa visão dessa integração e acaba tendo resultados, né? Mas a sociedade tem que estar junto, né? Eu acho que teve uma experiência que infelizmente os governos aí acabam diminuindo ou até acabando com a experiência, que era Amigos da Escola, né? Que até um dado momento parecia algo assim sem sentido, e em várias comunidades essa escola tomou, né, um devido tamanho que a escola tinha naquela comunidade, como um espaço de lazer, um espaço de cultura, um espaço em que a comunidade começou a usá-la de uma maneira efetivamente integrada ao seu contexto comunitário, né? Então você poder ir lá jogar uma bola, ver um teatro, participar de atividades fora do contexto educacional e junto com os seus familiares, né? Junto com a comunidade. Então essa escola acabou acontecendo o quê? Não tem mais destruição, não tinha pichação. A comunidade começou a tomar conta dela e ela tomou um outro colorido para aquela comunidade. Então esse germe é o fundamental, né? O ensino vai se dar na escola, na família, com a comunidade. Não tem um ensino deslocado disso. Quanto mais deslocado, mais o aluno está só reproduzindo, né? Ele só está efetivamente ali. É aquela coisa, né? Todas aquelas fórmulas que aprendemos lá no ensino médio, esquecemos, né? Por quê? Porque não integra ao nosso cotidiano, não integra a nossa realidade. Então dá essa impressão que a educação é algo ultrapassado. Na realidade temos que rever, né, esses planos de ensino, né, ver os conteúdos, né, para que efetivamente a gente possa integrar a nossa realidade com esse contexto, né? O quanto é necessário que o aluno, a família possa efetivamente ver que aquele aprendizado tem a ver com a existência da pessoa, né? Isso Paulo Freire, né, fez de uma forma magnífica, né, mostrando o quão é necessário estar a educação próxima da realidade do sujeito, né? Você tem experiências também de outros autores, né? Carl Rogers, que é um psicólogo americano voltado, né, para a clínica, mas que se percebeu que esse olhar que ele tinha referente ao homem, à pessoa, né, se colocando na educação, você também poderia ter uma educação muito mais, como ele falava, uma aprendizagem significativa, né, em que as pessoas pudessem associar a sua vivência, associar a sua realidade ao ato de aprender, né? Então, o professor ali é um grande facilitador, né, um grande promotor dessa possibilidade.
Porque Rogers, né, dentro dessa abordagem humanista, ele acredita que o ser humano tem essa capacidade, todos os seres humanos, de um potencial realmente de ampliar a sua realidade, né, de transcender aquilo que é colocado de uma maneira, por vezes, tão limitada, mas que o ser humano tem essa capacidade, diferente de qualquer outra espécie animal. É poder efetivamente, né, pensar o quão, né, que a educação hoje ela se colocou, ou acabamos por colocá-la, né, num patamar inferior, né, e que na realidade, quando nós valorizamos a educação, nós vamos valorizar quem? O ser humano, a família, os componentes, a sociedade, que é todo esse complexo, né, toda essa articulação são os fatores que ajudam efetivamente a você estar conectado, aprendendo a realidade. Quanto mais próximo do real, mais vamos ter pessoas aí que vão ter a sua criatividade, né? Ter a sua possibilidade aí de desenvolvimento humano maior. É inegável, sabemos que você pega lá empresas aí como o Google ou a própria Microsoft, você tem andares lá que as pessoas falam em português. Os nossos gênios, né? As nossas crianças aí que se destacam, elas são logo absorvidas aí pelo mercado, né, pelo capital, pelo interesse. Então essas empresas chegam e levam a família, a criança, tudo junto para os Estados Unidos para que ele possa produzir lá e produzir coisas de extrema importância, né? O quão que nós estamos perdendo a nossa sociedade com esse tipo, né, de exportação de gênios, né? A gente acaba só vendo no esporte, né, no futebol, os jogadores saindo, né, indo para a Europa, indo para outros continentes, né, e vemos que o nosso futebol está empobrecido. Acho que a analogia com a questão da educação é muito presente, né? As nossas grandes possibilidades aí de formação de pessoas aí criativas que estão preocupadas com essa realidade acabam sendo absorvidas e indo para outras sociedades, outros continentes, e nós ficamos muito desalojados, né, muito desolados, né, em ver que efetivamente o potencial que está ali colocado a gente acaba perdendo, né, por uma outra realidade. O quão que nós temos que estar junto mesmo, estimulando isso, é a sociedade, né? Não é o governo, na verdade somos nós, enquanto entidades aí, coletivas, né, que podemos imaginar que possamos transformar essa realidade para uma realidade que possa efetivamente estimular, contribuir e deixar que os nossos membros, né, dessa comunidade possa conviver aqui dentro dessa realidade. A gente eu acredito nisso, que a gente tem essa capacidade, essa criatividade para transformar essa realidade. A configuração familiar hoje também mudou nesse contemporâneo. A gente percebe que o homem e a mulher, eles saem para trabalhar e deixam os filhos praticamente em período integral, as crianças principalmente, na escola, depositando a responsabilidade só da escola. E os pais estão perdendo aquele momento especial de entender também esse seu filho, né? Porque quando chega, já chega cansado. E aí não tem muito tempo de dar atenção para, de repente, estimular ainda mais este filho a estudar ou, de repente, entender qual a capacidade dele em uma determinada área. Porque o professor, ele também pode ser comparado como um maestro regendo uma grande orquestra. O professor que ele já tem essa visão, ele também já é um professor diferenciado, mas ao mesmo tempo na instituição ele pode ser visto com outros olhos, porque nem todos os sistemas educacionais ou nem todos os colégios, seja particular ou público, vão permitir esse tipo de metodologia. Isso é sabido. A gente sabe que existem regras e diretrizes que devem ser seguidas nos currículos perante o longo do semestre, ao longo do ano, em cada disciplina, em cada ensino, seja fundamental, seja ensino médio, seja ensino acadêmico. São metas que devem ser atingidas, mas como lidar com tudo isso? Essa questão
dos pais que saem e deixam a criança em período integral, e esse professor que tenta fazer alguma coisa, mas até se desgasta, porque muitas vezes ele não consegue encontrar o apoio. A nossa, até acho que eu enfatizei no primeiro bloco, né, essa questão da nossa família hoje não é aquela família tradicional, né, que tínhamos em mente, né, pai, mãe e filho, né? Hoje é uma família com várias gerações, né? Quem cuida do filho necessariamente mais não é o pai, a mãe, é o avô, o tio, outros irmãos mais velhos. É um outro contexto, uma outra configuração. E isso reflete de fato, né, nesses vínculos, né, nessas possibilidades afetivas, né, que esse jovem vai ter no seu decorrer, né, na sua existência, que vai também bater lá na escola, né? Essa possibilidade dele efetivamente 2/3 aí do tempo dele ele ficar numa escola, né? Daqui a pouco esses 2/3, quando ele acaba o ensino regular, vai ser no trabalho dele e tal. O quão é importante esse espaço, né, que é a escola, né? E efetivamente, né, a gente acaba, é muito comum, eu como já trabalhei na saúde pública, era comum a gente chamar os pais para conversar porque que a escola encaminhava o filho para o psicólogo resolver porque ele estava indo mal nessa escola, e você chamava os pais, às vezes vinha o pai, o avô, vinha aquela diversidade mesmo própria de cada família. E era muito comum os pais falarem justamente isso: eu estou trabalhando, eu estou provendo, e eu entendo que a escola que tem que fazer esse papel, né, de educar. E é essa grande confusão que eu acho que acaba se instaurando, né? O papel da escola é o da aprendizagem, né, de estimular o ensino, o conhecimento, de dar esse conhecimento. A educação, no seu sentido mais pleno, é da família, né? Socializar o indivíduo, né? Dar o limite, ele saber o que ele pode, o que não pode, por que ele tem que pôr roupa, por que ele não pode xingar, por que ele tem que esperar. É dar a inclusão dessa pessoa no mundo social, né? É a família, só que o que nós vemos aí no cotidiano, que essa família, esse espaço se perdeu. Parece que ninguém dá mais esse limite, o que pode, o que não pode, qual que é o valor, o que é o correto, o que não é. E fica como sendo algo abstrato do social, da educação, da escola. E essa criança fica sem esses elementos, né? E eu acho que isso aí acaba trazendo prejuízos aí muito grandes, né? Na personalidade dessa pessoa, porque pensamos aí que esse desenvolvimento é necessário, a pessoa saber o que pode, o que não pode, o que é o correto, o que não é, o que deve, o que não deve, né? As regras de convivência, né? E quanto mais nós percebemos aí no nosso dia a dia, vá num shopping, vai nas grandes aglomerações, o quanto que as crianças estão sem esses limites, né? Parece aquela assim, uma guerra, né? Se a criança quer, ela começa a berrar, começa a brigar, quer pular, se tem uma faixa, ela quer transgredir aquela faixa e ninguém fala nada. Você vai numa exposição, você tem a faixa que você não pode encostar no objeto, aí você vê o próprio pai pondo o filho lá para encostar, você fala, mas o que está havendo, né? Então parece que abdicou-se, né, dessa possibilidade fundamental da família de educar. Educar no sentido de educar para a vida, né? De educar para o social. A escola vai educar, mas ela vai estimular a aprendizagem, o conhecimento. E você vê essa confusão reinando agora, né? As famílias meio que abrindo mão disso, né? E você vê os professores, como eu disse, né? Trabalhei, a gente ia nas escolas também conversar com os professores, o quanto que eles estão sofrendo, né? Porque eles falam, é meu filho, eu vou ensinar ele a ir no banheiro, eu vou ensinar ele a se portar, e acaba tendo que fazer essas ações, né, que não são do conteúdo pedagógico, né, mas são do conteúdo do humano, da possibilidade de inserir esse indivíduo nesse contexto social. Mas você deixar o professor esse trabalho é cruel, né? O professor acaba sofrendo muito, porque efetivamente não é esse papel que ele se propõe, né? Não é esse papel que deveria ser desenvolvido.
Mas esse valor da família também, né? Com esse contexto, voltamos lá no início do primeiro bloco, lá do consumo, né? Em que o pai e a mãe têm que cada vez mais ir para o mercado para ter o capital, para poder ter os bens, para poder ter o conforto, né? Tudo aquilo que é valorizado no nosso contexto social. O quão isso você acaba pagando de um valor muito alto, né? Porque você também deixar esse jovem, essa criança sem esse amparo dessas figuras que são fundamentais, que possam, necessariamente precisa ser pai e mãe, mas são pessoas que possam dar a esse jovem, né, o que ele pode efetivamente, né, fazer, o que ele pode esperar, quanto que é necessário essa relação afetiva, esse afeto nesse contexto de desenvolvimento. Então hoje a gente estranha, né, que vê o domínio, né, do tráfico, o domínio das drogas, mas eu entendo que é o reflexo justamente desse contexto em que esse jovem, ele não tem vínculos, né, não tem com quem procurar, com quem efetivamente, né, discutir essa realidade. Então ele vai para a realidade pura, a realidade da rua, e ele vai ter que formar na cabeça dele o que é o melhor e o que não é. E eu acho isso muito perigoso, né? Nós vemos o nosso social, o quão ele está num caminho em que efetivamente, né, dá mais desesperança, né? A gente vê, você chega em casa depois de trabalhar, você abre lá o jornal escrito, o jornal falado, televisivo, é assustador, você só vê notícias ruins, né? Então você fala, em que sociedade estamos, né? Para que estamos aqui, né, efetivamente vivendo, né, para um contexto social tão cruel ou tão duro, tão drástico, né? E efetivamente parece que nós perdemos, né, esse fio da meada, que é conosco mesmo, né? Essa sociedade somos nós. Para mudá-la, nós temos que retomar justamente isso, os vínculos. Você tem que formar pessoas para que elas possam ser cidadãos, né? Elas possam conviver com diferentes, saber o que não pode, respeitar o outro, respeitar as possibilidades e poder efetivamente ter projetos para um futuro. Eu acho que a nossa sociedade atualmente abriu mão desses projetos do futuro. Parece que a gente está vivendo o presente de uma forma mercadológica, né, de uma forma de consumir esse meio. A água, né, se coloca hoje como se fosse algo que nunca se iria acabar. E uns 50 anos atrás já falava, vai acabar a água potável. E estamos nessa condição hoje em que o ser humano simplesmente usou a natureza no seu limite e agora fala, e a água? Agora eu vou economizar. Mas por que não fez antes, né? O quão a nossa visão do social, do outro, da alteridade, né, de conviver com os diferentes, ainda está muito precária, né? Está muito distante, efetivamente, né, de uma sociedade que possa articular isso. No momento que a gente conseguir efetivamente trabalhar nesse sentido, eu acho que o ganho que nós vamos ter é muito maior, né? Admitir essas catástrofes carnificinas, midiáticas que a gente vê a todo instante, é um dito popular que a gente ouve a todo instante também, que o mal só predomina porque o bom é bom demais, né? Então os bonzinhos ficam muito escondidos. A sustentabilidade, por exemplo, está mais na teoria do que na prática. Se o bem começar a disseminar o bem cada vez mais, em proporções maiores, com certeza ele também vai cair na graça da mídia, vai atingir os políticos também, porque eu acho que o caminho deve ser esse, como você disse, né? Você entender a sociedade, você respeitar o próximo através da alteridade, você ter congruência, você ser... a reciprocidade é tudo, né? Para você conseguir melhorar a sua sociedade. Então, basta começar no seu núcleo. Você começa no seu núcleo, você torna-se um ponto de referência também pro seu vizinho. Então, poxa, uma família legal que pode atingir uma outra, talvez seja até utopia, né, para muitas pessoas que estão ouvindo agora isso. Isso é utópico, é um sonho.
mas também é uma realidade, porque há comunidades que vivem dessa forma. Eu acredito muito nisso. E o que dizer sobre essa teoria? Essa teoria na prática, ela funciona para você? Eu tento cada vez mais levar isso daí ao meu cotidiano, né? Ser congruente com o que eu penso, né? E efetivamente, realmente se encontra muito empecilhos, né? Não é simples, assim, no sentido em que muitas pessoas não param para pensar no que estão realizando, no que estão fazendo, né? A coleta seletiva de lixo, né? É algo tão óbvio, né? E ninguém consegue entender isso como sendo um fator extremamente importante e relevante. Você pega no orçamento que todo mundo fala que não tem dinheiro, o gasto que se tem com a limpeza pública. Aí você fala, limpeza pública por quê? Porque pessoas jogam lixo na rua. Mas o lixo não é lugar do lixo. Então minha filha tem claro que, imagina, se eu jogar um papel no lixo, acho que ela bate em mim, porque ela acha um absurdo você ir por esse caminho, né? E o quão que a nossa sociedade, a gente anda umas ruas completamente que parecem mais depósitos de lixo, né? E o quanto que nós não paramos para efetivamente pensar que uma coisa óbvia, né? Se eu deixar limpo a rua, eu não vou precisar gastar, o governo gastar milhões aí com a limpeza urbana, né? Cabe a nós, né? Nós vivemos com isso, né? Você chega em outros países aí, isso, a limpeza urbana tá lá. E é valorizada, né? Extremamente, né? Tanto é que se você jogar alguma coisa no chão, todo mundo olha pra você como uma forma... Você tá fazendo o quê, meu? Tá louco? É uma agressão, né? Meu pai, ele é aposentado e ele tem um carrinho, ele recicla. De vez em quando eu ajudo ele para levar essa reciclagem que ele acumula e ele fatura de 2 a 3 mil reais. Então as pessoas ficam impressionadas. E ele, uma pessoa muito simples, ele fala para mim, só passa fome quem quer. Porque existem várias formas de você ganhar dinheiro e de você utilizar sua inteligência. Então, ele, como se aposentou, para não ficar na ociosidade, ele falou, prefiro ajudar o meio ambiente. Então é uma forma interessante, porque ao mesmo tempo que ele se sente feliz em estar contribuindo com o meio ambiente, na sustentabilidade, também está contribuindo para o próprio bolso, né? E isso é bom para ele. E para nós também, serve de exemplo, né? Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm esses olhos. Você pegar o seu lixo orgânico e transformá-lo em adubo é uma coisa que eu faço também. Mas as pessoas têm que praticar mais isso. Então, o começo está dentro do seu núcleo, está dentro do seu interior também. Parte de nós, né? Então, o primeiro passo é conosco mesmo. É olhar para dentro de si, os nossos defeitos e começar a arrumar, porque a casa pode estar bem desarrumada. O ser humano, né? Ele tem que pensar um pouco mais, com certeza, né? Olhar-se internamente para que possa refletir para fora algo, né? E que possa contribuir para essa realidade. O meio ambiente é de todos nós, o nosso sou eu vivendo agora, da minha filha, do meu neto e por aí afora, né? Não adianta eu querer achar que eu vou viver o máximo intensamente, né? Agora, nesses anos, e esquecer que tem uma responsabilidade, você tem uma história, né, que é importante e para que seus netos, a sua geração possa viver nesse ambiente, né? E você pensar que 30 anos atrás as pessoas desperdiçavam água e hoje você tem que estar nessa situação em que a água potável está ali se esgotando, né? O quão a nossa sociedade abriu mão, né, dessa possibilidade. O quão que nós esquecemos, né, a importância efetiva, né, do outro, do meio ambiente, mas de a gente conviver com essas pessoas, né? A gente poder efetivamente, né, retornar laços afetivos, né? O quão eu não deixando
a rua suja, né? Eu preservando a rua, o quanto eu estou ajudando outras pessoas, né? O quanto que eu estou possibilitando outros caminhos. Mas o ser humano tem que efetivamente retomar esse caminho, né? E esse caminho é na família, sem dúvida, é na escola, é poder tornar-se humano novamente, né? A tecnologia traz a figura do robô, mas o robô, na realidade, ele não é um ser humano, né? Ele é um artefato, né? Sem emoção, sem o coração, sem essa percepção do que é o melhor, do que não é o melhor. E o ser humano tem essa possibilidade. Isso não tem tecnologia que vá substituir. Na realidade, quando a gente vê esses filmes de ficção que pensam o futuro, o ser humano sempre é algo insubstituível. Você pode ter robôs, máquinas para facilitar o seu dia a dia, mas que dê o carinho, que dê o afeto, que dê a possibilidade da criação, é só o humano, né? Você pega lá os gregos, os romanos, quantos séculos, lá início das civilizações, né, no nosso contexto, no nosso calendário romano, o quão que eles evoluíram naquela época com um mínimo de tecnologia. Imagina essa sociedade com a tecnologia hoje. Estaríamos num outro patamar, né? Com certeza. Bom, nosso tempo está acabando. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui, Sidney. Foi um bate-papo muito gostoso. Espero tê-lo novamente em nosso programa. Quero que você também deixe as suas considerações finais e muito obrigado mesmo em nome do programa e da equipe Felicidade. Eu que agradeço, muito agradável poder falar de algo que é fundamental, né? Que é o ser humano, falar da nossa existência, das possibilidades que temos. E fico agradecido de poder ter ocupado esse tempo, né? E os ouvintes aí possam ter gostado, né, dessa possibilidade, porque me foi muito agradável, né, estar aqui, poder conversar junto contigo e os ouvintes poderem terem tido essa oportunidade aí de compartilhar algo que eu adorei aí. Eu agradeço muito estar aqui com vocês. Maravilha, então é isso, ó. De tudo que o Sidney falou, a grande mensagem que pelo menos você passou para mim é o despertar da consciência. Fica para você a reflexão de tudo que nós falamos ao longo da programação desta edição, a segunda edição do programa. Vamos olhar para dentro de si e mexer com essa lata de lixo que há em nós para arrumar essa casa, para ter uma vida melhor e um mundo melhor. Um beijo no coração e até a próxima no programa Felicidade. Você ouviu o programa Felicidade. Você está ouvindo Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Rádio Irmana, apoio, Editora do Conhecimento, Letra que Fala e Plug Sistemas e Soluções.